De volta com o programa Mulher.com, num bate-papo agora muito importante e que eu convido você a prestar atenção, porque diz respeito à saúde da mulher. Porém, eu sei que tem muitos homens que assistem, né, Paulo? Assistem o programa Mulher.com e a informação fica para você replicar, repassar para as mulheres da sua vida e, claro, ajudá-las a cuidar de si. Porque tem muita mulher que leva o marido no médico, leva os filhos no médico e faz tudo para os outros, para as amigas, para a mãe. Pergunta para ela, você foi ao médico? Você fez o seu exame? E ela vai falar, nossa, esqueci. Então, homens, ajudem a cuidar da saúde de suas mulheres. E aqui na companhia do doutor Rafael Furlaneto, ginecologista e obstetra, nós vamos hoje assumir esse tema para entendermos melhor o que é o câncer do útero e, principalmente, como podemos não só prevenir, mas os tratamentos, aquilo que é possível cuidar. E quais são as consequências? Porque são muitos assuntos que envolvem esse tipo de câncer, doutor. E o senhor é muito bem-vindo. Vou repetir isso mais uma vez só, tá? Eu que agradeço, Rita. Eu acho que é um espaço extremamente importante. É um assunto de extrema relevância. Nós estamos falando de um câncer que é altamente incidente, prevalente na nossa população, não só no Brasil como no mundo. A gente vê muitos países numa guerra contra o câncer de colo do útero e que é um câncer, na sua maioria, prevenível. Esse é o ponto. A gente pode prevenir. A gente tem um exemplo mundial, que é a Austrália, que uma previsão para 2035 é ter 4 incidências de câncer de colo de útero em 100 mil mulheres. Por quê? Parece irreal. Através de prevenção. Agora, quando nós falamos em colo do útero, para que homens e mulheres aprendam e entendam o que é esse câncer do colo de útero. Primeiro vamos explicar o que é o colo do útero, né? A gente tem a estrutura anatômica, que é a unidade reprodutiva da mulher, o útero formado pelo seu corpo e o colo do útero. O colo do útero é a interface entre o ambiente vaginal e o corpo do útero, né? Então esse colo do útero, ele fica exposto a todas as ações do microbioma vaginal, né? Hoje, alguns estudos nos mostram que existe uma profunda relação entre a flora vaginal, a sua composição e o aumento do estresse oxidativo, que nós falamos há pouco, né, levando um dano na célula do útero, do colo do útero, fazendo com que essa célula fique exposta ao HPV. Inclusive, nós temos uma foto cedida pela sua equipe para que nós pudéssemos ilustrar esse momento. Né? Vamos colocar no ar? É uma imagem que mostra bem a relação anatômica do colo do útero com o corpo uterino. Aquelas imagens acima, para quem está em casa, a da esquerda é o normal? Sim, é um colo uterino normal. É o que nós normalmente avaliamos no exame ginecológico. Tá. Quando a gente passa aquele aparelhinho chamado espéculo, né, a gente consegue evidenciar essa estrutura anatômica chamada colo do útero. Certo. Veja, em grande parte, Rita, o câncer de colo de útero, ele é assintomático na maioria das vezes, né, e imperceptível a olho nu, né? Tanto que hoje, né, nós usamos ferramentas de diagnóstico, né, para poder rastrear quem na população geral tem um risco maior para câncer de colo de útero, né? E as outras imagens subsequentes são essas lesões evoluindo. E quando a gente fala dessas lesões progressivas, né, quando a gente chega lá na última figura, que é um tumor já abraçando todo o colo do útero, já é uma parte da doença bem disseminada. Então, quanto mais precoce, a gente pode prevenir. Se não conseguimos prevenir, quanto mais precoce for nosso diagnóstico, maior a chance de cura para essa paciente. A ida recomendável para a mulher ao ginecologista é pelo menos uma vez ao ano. Com essa visita anual, já é possível prevenir? Sim. Hoje, no Brasil, nós utilizamos o Papa Nicolau como método de rastreio.
O Papa Nicolau é uma ferramenta para a gente pesquisar na população geral quem são aquelas pacientes que têm alguma lesão induzida pela causa mais frequente, que é o HPV, tá? Quando a gente pensa na população... Eu vou até aproveitar, enquanto o doutor está explicando essa parte, só para você entender, esse Papa Nicolau, eu lembro da minha mãe falando que ia pro ginecologista para fazer o Papa Nicolau. E é claro, depois todas nós, filhas, seguimos o mesmo caminho da minha mãe. Há quanto tempo já se faz o Papa Nicolau aqui no Brasil? O senhor sabe, doutor? Há muito tempo. Há muito tempo, há muito tempo. Tanto, muito importante você falar sobre tempo. Quem são as mulheres elegíveis? Quem é a nossa população que a gente vai rastrear câncer de colo de útero? Todas as mulheres acima de 25 anos com vida sexual ativa. Como fazer, Rita? Nós fazemos uma coleta por ano até a gente ter 2 resultados normais e a partir daí, a cada 3 anos. Eu falo para os meus alunos na faculdade, a regra 1, 2, 3. Deu 25 anos de idade, ela tem vida sexual ativa. Ela passa a coletar uma citologia ao ano até ter 2 citologias normais, que são os resultados do Papa Nicolau. E a partir daí ela pode passar a coletar a cada 3 anos, tá? Mas independente de se coletar a cada 3 anos, é importante que mantenha uma frequência e uma regularidade nas consultas ginecológicas. Essa é a recomendação do nosso sistema de saúde? Sim. Porque no câncer de mama, a partir de 40 anos, se faz a mamografia. Isso. No caso do colo de útero, com vida sexual ativa, a partir dos 25 anos. Dos 25 aos 64 anos de idade. Depois não tem mais risco, doutor? Depois não tem mais risco, mas muito a gente discute. Recentemente estive no Congresso Latino-Americano de Patologia do Trato Genital Inferior e lá nós discutimos. Hoje, a sexualidade na vida da mulher, né, com o aumento da expectativa de vida, fez com que aumentasse a exposição sexual. Então, por essa vida sexual ainda ativa, pode ser que isso venha a ser mudado ao longo dos anos. Sim, eu acho que isso precisa entrar em pautas e já está em pautas de discussão. Se com 64 anos a gente para ou se a gente precisa continuar um pouco mais. Perfeito. Tá? Agora, o senhor falou a respeito de que forma o Papa Nicolau traz, além dos dados coletados, traz para o médico e para a paciente uma informação de que aquela paciente, além do olhar, porque muitas vezes o olho não vê, mas o Papa Nicolau acusa de que forma? O Papa Nicolau, né, que num futuro muito próximo, aqui no Brasil, a gente vai mudar para a pesquisa do HPV, que é a principal causa de câncer de colo de útero. 95% do câncer de colo de útero vem da infecção pelo HPV. Em breve isso muda, a gente vai passar a coletar o teste HPV DNA nas nossas pacientes. Aquelas que forem negativas, só daqui 5 anos a gente vai reavaliar. Aquelas que forem positivas, a gente vai precisar prestar uma assistência melhor. Mas hoje, o que nós temos com o Papa Nicolau? É um raspado de células que eu coleto tanto da parte de dentro do colo, que a gente chama de endocervice, tá? Quanto de células da ectocervice, que é a parte externa do colo do útero. Isso a gente coloca numa lâmina e ali a gente vai avaliar se há normalidade daquelas células ou se há alguma alteração. Porque o HPV, que é a principal, novamente, fator de risco, né? Em 80% dos casos, ele vai se manifestar com lesões nessas células do colo do útero. Então, através disso, eu consigo saber quem é a paciente que eu preciso aprofundar a minha análise do que aquela que não precisa. Então, se ela veio com normal, fica tranquila, segue o fluxo. Agora, se ela veio com uma célula positiva, alguma lesão precursora, que a gente fala, que são as lesões intraepiteliais, a gente passa aí para exames mais específicos, que é a colposcopia, que é um exame que a gente usa um microscópio para aumentar a nossa visão no local de uma possível infecção. A gente usa o ácido acético
para essa análise e também o iodo para a gente avaliar, porque o ácido acético vai mostrar para mim a região onde que o HPV se aninha, porque é uma região mais cheia de proteínas. Ele muda a cor para identificar. Para identificar. E a gente consegue. E aí, Rita, quando a gente identifica essa lesão, é onde a gente dirige a nossa biópsia, que é pegar um pedaço do tecido do colo do útero para análise de um médico patologista. No Papa Nicolau, a gente está pegando um raspado de células. Certo. Na Ali biópsia, já é mais eu pego o tecido e a confirmação diagnóstica se dá ali. Nós, ainda voltando ao Papa Nicolau, e eu estou até batendo nessa tecla, porque muita mulher fala, não, mas eu não preciso. Não, todas as mulheres precisam, o senhor já determinou aí, a partir dos 25 anos até os 64, é o que diz a lei hoje, Sim. né? A Organização Mundial da Saúde, não sei se também em outros países também orienta dessa forma. Mas existe nesse resultado que chega às suas mãos, dessa raspagem, esse primeiro momento do Papa Nicolau, existe, se a pessoa tiver uma alteração nas células, já indica naquela raspagem que houve uma alteração, já traz alguma coisa de diferente no resultado? Sim, existem uma infinidade de alterações nesse raspado de células. Algumas mais inespecíficas, outras mais específicas. E aí, de acordo com esses resultados, a gente tem um segmento. Aí sim vai fazer todo isso que o senhor colocou agora, com mais atenção, o ácido, tudo para poder identificar e é um câncer? Bom, então se é um câncer, vamos tratar. Existem vários tipos de cânceres de colo de útero ou é somente um tipo? Existem dois tipos. Dois tipos. Existe os principais, que é o escamoso, que é das células externas, né, da parte externa do colo do útero, e o adenocarcinoma, que é da parte interna das células glandulares da endocérvice, né? Esses são os principais tipos. O mais frequente é o escamoso, que é 80% da incidência. E nesse escamoso é onde a gente tem as manifestações das lesões intraepiteliais que a gente fala. E são essas lesões que a gente avalia através do Papa Nicolau e, se positivo, a gente aprofunda com a biópsia, tá? Bom, aí com a biópsia, aí já é profissionais multidisciplinares para acompanhar essa paciente, porque aí vai precisar de um tratamento oncológico. Sim, existe dentro da própria ginecologia uma subespecialidade que é a oncoginecologia. Tem a oncoginecologia. Tem a oncoginecologia, e aí a gente vai para a parte de estadiamento. Uma vez positivo a biópsia para câncer de colo, a gente acaba levando para um estadiamento, que é para avaliar a extensão da doença, se ela está restrita ao colo ou se ela já tomou alguma outra proporção. Gente, assunto muito sério hoje aqui no programa Mulher.com. Mulher, cuide da sua saúde, então fique com a gente que temos mais coisas para conversar, inclusive as perguntas que vocês fizeram. No próximo bloco eu vou transmiti-la ao doutor para que ele lhes responda. Então, olha, fica aí, não saia daí que a gente toma um copo d'água e volta já. De volta com o programa Mulher.com, com assim um desejo muito grande que hoje essa informação que nós trouxemos na companhia do doutor Rafael Forlaneto, ginecologista e obstetra, nós possamos, alertar realmente, que não seja só um outubro rosa de comunicação, de rádio, de TV, de revista, de outdoor. Não, nós queremos realmente que essa informação fique com você, que chegue até você fazer assim, opa, e você colocar em prática que o cuidado com a sua saúde é muito importante. Eu vou pedir ao Will que pegue o meu celular, Will, porque eu levantei para pegar e esqueci. E tem perguntas lá que eu quero transmitir aqui ao doutor para que ele possa responder. Mas antes mesmo das perguntas serem feitas, doutor, nós estamos falando sobre o Papa Nicolau, que é uma forma também de prevenção, é um cuidado anual do médico para que a saúde dessa mulher se mantenha. No caso, existem outras formas de prevenção? Sim, Rita, existe. E eu acho muito importante que a gente toque nesse assunto. Até mesmo ontem me deparei com uma situação em que me perguntaram: mas o meu filho deveria ter sido vacinado? E hoje, quando a gente olha os países que têm mais controle da incidência do câncer de colo do útero, são aqueles países em que a vacinação foi feita em massa. Então, hoje,
A principal forma, além do uso do preservativo, da camisinha para as relações sexuais, a gente tem a vacina como a forte aliada no combate e na prevenção do câncer de colo do útero. Só gostaria de abrir um parênteses aqui. Nós estamos falando também da prevenção do colo de útero, mas por contaminação do HPV. Isso. Certo. Que é 95% da incidência do câncer. 95% é uma O porcentagem HPV, grande. que é uma infecção sexualmente transmissível, é um vírus. Ele é responsável, ele é um dos principais responsáveis pelo câncer de colo do útero. E quando a gente pega outros tipos de câncer, como câncer de orofaringe, câncer anal, retal, de vagina, de vulva, ele soma no total na população geral em 15% de incidência. Então hoje, com o advento da vacina, que já está no nosso Programa Nacional de Imunização, tá? Então quem são elegíveis pelo nosso Programa Nacional de Imunização para receber a vacina, né, do HPV? Nós temos aí meninos e meninas entre 9 e 14 anos de idade receberão 2 doses da vacina. Isso pelo Sistema Único de Saúde, né? Que é hoje o que nós temos no SUS é a vacina quadrivalente, que são 4 cepas, pegando 2 cepas de HPV que são responsáveis pelas verrugas, e hoje nós já conseguimos diminuir a incidência de 90% daquelas lesões verrucosas que são benignas, e pega 2 cepas que é o HPV 16 e o 18, que são os principais agentes etiológicos do câncer de colo do útero. Tá? Então a gente tem já conseguindo diminuir a infecção pelo HPV do tipo 18. E hoje, tá? A gente tem já no mercado, não ainda no Sistema Único de Saúde, a nonavalente, que é uma vacina que ampliou para 9 tipos de HPV. Né? Principalmente um que vem surgindo, dando trabalhinho pra gente, que é o HPV 45. Esse ele é um pouco mais agressivo, ele é um pouco mais difícil de tratar. Então veja, se você tem um filho de 9 a 14, filho ou filha de entre 9 e 14 anos de idade, você, pelo Sistema Único de Saúde, consegue fazer a vacinação do HPV. Se passou dessa idade, Rita, muitas mulheres me perguntam no consultório: doutor, não tenho mais essa faixa etária, quando que eu posso me vacinar? Se você não se vacinou entre 9 e 14 com 2 doses, dos 15 anos até os 45 anos de idade, nós podemos realizar a vacinação do HPV contra o HPV particular. No sistema particular. Entendi. Né, com 3 doses. É acessível, doutor? Hoje ainda o custo é um pouquinho elevado para essa vacina, certo, porque são um total de 3 doses. Muito importante, pensando, né, que nem, por exemplo, quando a gente pega de repercussões de um câncer de colo de útero, se eu pegar uma mulher jovem, que nós temos incidência de mulheres jovens com câncer de colo de útero por HPV, o que acontece? Um dos tratamentos é a gente tirar o útero. E a reprodução dela, e o futuro reprodutivo. E o desejo de ser mãe. E o desejo de ser mãe, isso é ceifado. Então, será que esse investimento realmente é autossuficiente para que a gente evite situações? O ideal é que essa população seja vacinada antes da início da vida sexual, mas depois dela a gente pode se vacinar. E só chama atenção, quem já tomou aquela quadrivalente, que é o que tem no SUS, e passou da faixa etária, pode recorrer à nonavalente para ampliar. E mesmo aquelas pacientes que já tiveram uma cultura positiva, uma pesquisa positiva para o HPV, a gente orienta que ela faça a vacinação, porque a gente consegue ampliar a nossa zona de atuação prevenindo as outras infecções por outras cepas do HPV. Esse desenvolvimento do câncer de útero, se tem uma grande porcentagem, origem no vírus do HPV, existe também a possibilidade de hereditariedade ou não? Pode ter sim, é mínima a incidência pela hereditariedade. Como eu disse, 95% das neoplasias malignas de câncer de colo de útero advém da infecção pelo HPV. Pelo HPV. E todas essas situações, hoje a gente até estuda a ação da microbiota vaginal, né, em relação à exposição, o desnudamento da célula do colo do útero à infecção pelo HPV. E eu sempre brinco com as minhas jovens pacientes que me procuram por uma orientação para o início da vida sexual. O seu corpo, suas regras, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, assim, evite, cuide-se. Primeiro, a vacinação. Sexo seguro,
com o preservativo, Certo. né? E fazer a sequência a partir do momento exato para o rastreamento com o Papa Nicolau. E é interessante porque na conversa médica, ele tem toda essa orientação, porque é a orientação da Organização Mundial da Saúde, é a orientação do nosso Sistema Único de Saúde, mas é tão interessante porque não há conflito, é claro, de informações, mas pela orientação religiosa que a gente dá aos nossos jovens, faz o seguinte: guarde-se para o seu amor, guarde-se, né, para o casamento. E aí você não vai ter esse risco de ter nenhum tipo de contaminação antes do casamento, que também é uma dica que a gente dá aqui como uma empresa religiosa. Se não acontecer antes, também você não vai ter risco nenhum. E uma coisa importante que o doutor falou é que dos 9 aos 14 anos, são os pais que devem levar os seus filhos, meninos e meninas, para serem vacinados. Porque muitas vezes essa informação não chega para os pais. Exatamente. Ontem eu estive com o meu barbeiro e ele me perguntou, como eu sabia que eu vinha da entrevista aqui hoje sobre isso, falar um pouquinho sobre isso, ele falou: mas o meu filho teria que ser vacinado? Né? Eu falei: sim, mas ele tem... Aonde que ele vacina? Eu falei: qual a idade dele? 16 anos. Aí eu falei: não, agora não consegue fazer pelo Programa Nacional de Imunização. E aí vai precisar fazer pela via privada. Ele falou: mas aonde estava essa informação? Então, hoje nós estamos trazendo essa informação, porque, Rita, apesar de adiarmos o início da vida sexual para o momento adequado, o ideal é que essa vacinação aconteça antes do início da atividade. Verdade, porque os pais não têm mais controle sobre os jovens também, exato. Né? E aí, então, precisa trazer essa informação. Inclusive, a parceria sexual, o marido, se não for vacinado, é ideal que ele vacine. Porque assim, você pode ter tido uma exposição... Entendi. De risco em algum momento e esse vírus ficou latente, e aí a dormindo. gente sabe do caso de muitas mulheres Sim. que vieram a desenvolver o câncer, tanto de útero, enfim, por conta de a relação sexual com o próprio marido. Exatamente. Né? Exatamente. Doutora, eu quero agradecer sua participação e quero fazer um convite para o senhor. Nós já disponibilizamos seus dados, inclusive estão na tela agora para você de casa poder aí... ver, copiar e conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido pelo Dr. Rafael Furlaneto, ginecologista e obstetra, e hoje veio falar sobre o câncer do colo de útero. Eu tenho aqui no estúdio hoje muitas mulheres que, combinando num grupinho de mulheres maravilhosas, vieram de rosa, só para que nós pudéssemos aí ilustrar. Eu gostaria que hoje o áudio pusesse bem alto aplausos para essas mulheres maravilhosas. Isso! Podem aplaudir! E eu gostaria de encerrar o programa Mulher.com junto com o doutor Rafael, lá com as meninas. Vamos até lá, doutor? Vamos lá. Vamos lá? E olha, não fiz as perguntas, vocês me perdoem, mulheres maravilhosas, porque se eu fosse responder aqui, a gente não ia conseguir ficar aqui no meio de vocês. O doutor é grandão. Doutor, o senhor fica ali, ó, isso. Eu vou aqui no meio delas. Eu vou ficar do lado de cá. E a gente, com essa imagem, a gente encerra o programa Mulher.com agradecendo a todas vocês que fizeram perguntas. Em tempo oportuno, nós traremos novamente aqui o doutor Rafael para responder as perguntas. Muito obrigada a vocês. E com essa imagem, a gente faz aquele alerta. Mulheres, o outubro não está rosa só porque é uma cor bonita e representa a mulher, mas é para você se cuidar, é um alerta. Mulheres, vamos dar um tchau para essas mulheres maravilhosas que estão do lado de lá da tela? Beijo, gente, fiquem com Deus! Aqui, ó!